fazer uma pequena introdução sobre você. Uhum. Muito bom dia a todos. Estou oficialmente em nome dos programas de pós-graduação em Ecologia e Biomonitoramento, do mestrado profissional em Ecologia aplicada à gestão ambiental, do programa de pós-graduação em Microbiologia e do programa de pós-graduação em Biodiversidade e Evolução. Perdoa-me minha primeira falha, o primeiro programa do que eu falei não chama-se mais Ecologia e Biomonitoramento, é que nesses 19 anos de seminários, assim ele se chamava, agora não mais, é Ecologia, Teoria, Aplicação e Valores. Estou abrindo aqui os Seminários Novos e Velhos Saberes, também com a participação do INCT, Estudos Intra- e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução. Hoje teremos o nosso colega Alexandre Siqueira, já um ser que esteve conosco em outra situação, aqueceu em aceitar nosso convite e aqui está para falar de algo que a gente ouve muito, não é? Quando eu estudei, até mesmo em alguns anos, há muitos anos atrás, a gente só falava aquele velho ciclo do carbono, onde nossa contribuição humana nem entrava, não é? Hoje, o ciclo do carbono tem várias entradas humanas. Alexandre é professor da Universidade Federal de Sergipe, ele trabalha na área de ecologia de ecossistemas, mas eu vou deixar para que ele se apresente melhor do que eu. E, de novo, agradecendo também a presença de todos que estão aqui, passo a palavra para Alexandre. A propósito, para a plateia, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês têm a possibilidade de fazê-las aqui do lado, não é? Digitando-a, ou no fim da palestra, aqueles que queiram, é só pedir a palavra, eu posso passar a palavra, posso passar também a imagem, não há problema, não é? Como o Alexandre também participa do bate-papo ecológico lá em sua universidade, ele já está também acostumado, é que vamos aqui bater um papo. Mas, claro que somente depois do final da apresentação de Alexandre. Alexandre, muito obrigado, com você a palavra. Ok, Eduardo. Eu que agradeço o convite, mesmo porque o que a gente faz na universidade, a gente precisa cada vez mais divulgar, né? A gente precisa aumentar demais o nosso contato com a sociedade, porque fica parecendo que é algo descolado, né? É descolado não no sentido de novidade, mas descolado no sentido de as coisas não se comunicam. A gente gera muito conhecimento na universidade e isso não está chegando para o público, né? Então, esse daqui é um evento que está ajudando a gente a divulgar alguns resultados que a gente da nossa contribuição para o conhecimento, né? Eu sou do Departamento de Ecologia da Universidade Federal de Sergipe, eu entrei lá em 2013, eu sou biólogo, e atualmente eu estou trabalhando com funcionamento de ecossistemas. Então eu agradeço muito ao Eduardo pelo convite, porque é sempre importante a gente estar divulgando, né? Eu vou combinar assim como o Eduardo comentou mesmo, porque quando a gente começa a apresentação, a gente entra meio em transe, né? Então, provavelmente eu não vou estar olhando aqui os comentários de vocês. Mas, assim que terminar a apresentação, aí eu vou ficar atento aqui para suas perguntas, então eu já vou pedir um favor para vocês. À medida que as perguntas forem surgindo, anote aí num papel, tá? E aí depois, quando eu terminar aqui, eu aviso vocês, aí vocês colocam para a gente ter uma conversa, né? Ter um bate-papo a respeito disso. Bom, então esse tema, né, tá bastante quente na mídia e tem muita controvérsia, né, a respeito do CO2, dióxido de carbono, e o que a gente mais ouve falar a respeito desse gás é a respeito da contribuição dele para o aumento da temperatura global, né? Então, como que isso se processa? Primeiro, por que me preocupar com essa relação, com esse aumento de concentração de CO2 que a gente está percebendo quando a gente monitora
a concentração desse gás ao longo do tempo. Então, eu coloquei aqui uma linha de tempo bastante grande, onde a gente vê uma grande consonância, né, uma grande relação entre as concentrações de CO2, que são essas curvas azul um pouquinho mais escuro, né? Ela vai aumentando e junto com o aumento na concentração de CO2 tem um aumento na temperatura também. Então, esse é um dos efeitos e o que a gente mais costuma ouvir e associar com o aumento da concentração de CO2 na atmosfera, é o aumento da temperatura também, né? Então, eu vou explicar rapidamente aqui, através desse esquema representando o que é o efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa não é o problema, né? O efeito estufa é que mantém a temperatura da Terra em temperaturas que possa haver vida. Em média, a temperatura do planeta, da superfície, é 15 graus Celsius, né? Então, da energia que tem no Sol, tá? Essa energia que chega no Sol, ele aquece as superfícies e parte dessa energia ela muda de ultravioleta para infravermelho e quando vai sair do planeta, essa parte de azul mais escuro aqui está representando os gases de efeito estufa, aqueles que vão fazer a retenção de parte dessa energia. Então, não é toda a energia que chega do Sol, que aquece a superfície, que vai sair posteriormente para fora do planeta. Não, parte dessa energia é retida justamente pelos gases de efeito estufa, né? Então, esse efeito estufa ele é importante para a manutenção da temperatura do planeta e termos vida no planeta, porque para ter vida no planeta é importante que a água esteja no estado líquido, né? Então, com uma média de 15 graus Celsius, se você pegar todas as superfícies do planeta, é possível você encontrar, e a gente sabe que 2/3 da nossa superfície é água, né? Ok, então, mas parte dessa energia que ia sair de volta para a atmosfera, para fora do planeta, ela é retida pelos gases de efeito estufa. E como o Eduardo estava comentando aí, né, que cada vez mais o ser humano está contribuindo, afetando o ciclo de carbono, nós estamos tirando carbono de vários compartimentos, nos quais esse carbono não estava contribuindo com o efeito de estufa, por exemplo, carbono do solo, carbono da biomassa, e emitindo esse carbono para a atmosfera. Então, é essa representação aqui, ó. Você tem uma seta que representa a energia armazenada por esses gases de efeito estufa num determinado momento, e ao passar do tempo, como você vai carregando, você está percebendo que essa parte escura aqui que representa os gases de efeito estufa estão em maior concentração. Então, maior retenção dessa energia. Então, o planeta esquenta, né? Esse que é o fenômeno de aquecimento global. É isso que nós vamos conversar a respeito hoje. Quais são as previsões de aumento da temperatura pelo painel intergovernamental para mudanças climáticas, né? Que é um grupo de pesquisadores espalhados pelo planeta estudando quais são os mecanismos relacionados com o efeito estufa, quais são as suas consequências. Então, no último relatório, que foi o relatório de avaliação publicado em 2013, 2012, 2013, o AR5, as previsões eram que as concentrações, os aumentos de temperatura em função das mudanças climáticas poderia até o ano de 2100 chegar por volta de 1 grau a mais do que nós temos hoje ou 4 graus, dependendo do cenário que a gente tiver. Em um outro momento a gente pode conversar aqui a respeito de como que esses cenários são traçados, mas você tenta fazer assim, se a gente tiver uma perspectiva otimista e pessimista, na otimista o aumento até 2100 seria de 1 grau Celsius e no pessimista de 4 graus Celsius, né? Então, qual seria o efeito disso, tá? Desse aumento da temperatura? Eu vou começar a conversar com vocês aqui sobre esse efeito da temperatura nos ambientes temperados, tá? Uma das coisas que estão sendo divulgadas é que vai ter um aumento do período de cobertura verde no clima temperado. Então, no clima temperado, o que você tem? As 4 estações bem definidas, primavera, verão, outono e inverno. E outono para inverno, as folhas caem, né? Representando aqui essa partezinha aqui dessas árvores sem folhas. Então, as folhas caem e vai nevar.
né? Então não adianta você manter a folha lá, porque você não vai conseguir fazer fotossíntese, a planta não vai conseguir fazer fotossíntese. Então, com o aumento da temperatura, vai ter um encurtamento, vamos dizer assim, do inverno, e a primavera vai chegar mais cedo. Aí você vai pensar assim, poxa, isso é interessante. Né, para os países temperados, dependendo do local, se tiver água suficiente, porque essas variações de temperatura também influenciam na distribuição de água, né? Mas para os locais que tiverem água, você vai ver isso, uma parte maior, um período maior do ano com plantas verdes fazendo fotossíntese. Isso seria interessante para o sequestro de carbono. Essas regiões seriam sequestradoras de carbono, porque o período de inverno vai ser encurtado e o período de primavera e verão vão ser alongados. Aqui, nessa estimativa, está mostrando a cada década, né? Então, um aumento de 3 a 4 dias a cada década no período verde, de cobertura verde dessas regiões. Por esse lado, seria bastante interessante, né? Então, por exemplo, culturas que você não conseguiria produzir, elas vão começar a produzir por causa do aumento da temperatura, né? Mas, e para aquelas regiões que o aumento da temperatura será associado com queda na precipitação? Isso pode acontecer também, né? Então, o que a gente vai perceber é que vai aumentar as queimadas, porque você vai ter uma região que vai estar mais quente e vai estar mais seca, vai ter um combustível que é produzir aquelas plantas que jogam suas folhas fora, esse combustível acumulado vai estar mais eficiente, porque chove menos, ela vai estar mais seco, então vai estar mais propenso às queimadas. Então esse é o lado ruim, porque algumas regiões onde a umidade for mantida, você vai ter um aumento da produtividade, mas aonde a estiagem for mais forte, vai tender a pegar mais fogo com mais frequência. Então, um exemplo aqui do que eu estou falando. Esse trabalho publicado em 2006 mostra essas barras em vermelho, mostra a frequência de queimadas, e vocês percebem que houve um fenômeno aqui em função das mudanças climáticas antes de 85 e depois de 85. Então, a partir de 85 para frente, você vai perceber que houve um aumento de temperatura, você pode observar isso nessa curva escura, tá? Que as variações de temperatura aqui são maiores depois de 85 do que antes de 85, do ano 85, e a frequência do fogo também, a frequência do fogo aumentou junto. Se a gente olhar esse gráfico aqui de baixo, ele está mostrando os períodos que você observou um derretimento de gelo precoce, ou seja, um início precoce da primavera, né? Então, se vocês perceberem, antes de 85, eu tenho só 3 fenômenos que são esses pontinhos vermelhos, eu só tenho três fenômenos de primavera precoce, ou seja, aquecer mais rápido e começar antes da primavera. Só teve 3 fenômenos desse antes de 85. E depois de 85, vamos contar quantos pontos vermelhos aqui teve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Fenômenos de primavera precoce, depois de 85. Da mesma forma, a primavera começando de forma tardia, ou seja, ela foi mais rigorosa, demorou mais tempo, ela caiu de 1, 2, 3, 4, 5, 6 eventos antes de 85 para uma primavera tardia em 1, 2, 3, 4 eventos depois de 85. Isso está mostrando que o derretimento do gelo está se tornando cada vez mais precoce. Isso vem em função do aumento da temperatura, que tem aumentado a frequência de fogo. E aqui ele está mostrando, quanto mais largo aqui, essa parte vermelha, quer dizer que é maior o período de tempo da temporada de queimadas, né? Sendo que essa parte aqui embaixo mostra o primeiro fogo avistado na região. A parte de cima do vermelho é o último fogo descoberto, e essa parte preta é a diferença entre o último fogo, o último incêndio do período avistado, até quantos dias depois você conseguiu controlar a última queimada. Então, quanto mais largo essa parte preta aqui, mais dificuldade você teve de controlar o fogo, ou seja, o fogo demorou mais tempo para ser controlado. Então a gente percebe que, à medida que o tempo vai passando, vai ficando mais extensa
mais extenso o período de queimadas e demora mais tempo para você controlar o fogo, né? Então essas são consequências ruins a respeito do aumento da temperatura. A consequência disso é o efeito na mortalidade das lenhosas, das árvores, né? Esse experimento aqui de 2016, nesses estados, né, Oregon e Washington, você vai ver que a mortalidade, quanto mais para cima essa caixa, maior é a porcentagem de mortalidade de árvores por hectare. E aqui embaixo a gente vai ver diferentes níveis de frequência de fogo, né? Ou de intensidade de fogo. Então aqui está um fogo muito baixo, intensidade muito baixa, aí vai de moderado, severo, e a gente percebe que se for muito baixo a frequência, não há diferença na mortalidade de uma frequência muito baixa de fogo com o controle, que é a mortalidade em sítios que não queimam. Mas qualquer outra frequência de fogo que você vê aqui, ou intensidade, você vai ter um aumento na mortalidade das árvores, né? O que isso implica, aumento de mortalidade nas árvores? É porque os ambientes florestais, eles vão tender a diminuir o seu componente arbóreo e vai começar a favorecer ambientes que queimam muito, né? Vão começar a favorecer as espécies herbáceas, porque as espécies arbóreas, elas são menos resilientes ao fogo, ou seja, quando tem um efeito de fogo, se causa a mortalidade dessa planta, os meristemas, que são aquelas células que produzem novos tecidos, novas células, né? O tecido meristemático, ele fica geralmente na parte aérea, nas árvores. Então, e ele é queimado, então a planta morre. Isso não acontece com as gramíneas. Várias das herbáceas, melhor dizendo, as herbáceas em geral, o meristema fica abaixo do solo, protegido da queimada. Então, após um fogo, se você tiver uma área de campo, um mês depois você volta lá, vai estar tudo verde de novo, né? Agora, se for de uma árvore morrendo, você perdeu aquele indivíduo, entende? Então, o que isso implica? Esse aumento de temperatura, com aumento de queimadas, com redução do componente arbóreo, né, nas regiões. É o estoque de carbono daquele sistema a longo prazo vai ser comprometido. Porque se você olhar aqui, esse carbono que está no tronco, esse carbono que está nos galhos, ele é recalcitrante, ele tem muita lignina, e nas raízes grossas, né? Esse carbono vai ficar nesse sistema por muito tempo, porque ele é difícil de decompor, ele acaba acumulando, né? Diferente da gramínea. A gramínea, ela é muito mais lábil, a ciclagem dela é muito mais rápida. Então, esse carbono que estava na árvore aqui, primeiro, quando queimar, vai deixar esse carbono na árvore e vai para a atmosfera, vai contribuir para o aquecimento global. E segundo, que o armazenamento de longo prazo de carbono desse sistema aqui, em comparação com o sistema mais de herbáceas, o de herbáceas retém esse carbono por muito menos tempo, né? Então, isso vai comprometer o funcionamento desses ecossistemas. Até agora eu estava dando exemplos das zonas temperadas. Tem esse trabalho aqui, feito em Mato Grosso, num ecótono Amazônia Cerrado, onde a pergunta deles era como é que se dá esse processo de savanização da Amazônia, que a Amazônia, a gente vê ela como várias árvores, né? E savanização quer dizer que o componente arbóreo vai deixar de ser o dominante e vai começar a compartilhar espaço com espaço e recursos com as herbáceas, né? Eles estavam investigando como isso se processa. Então é bem interessante os resultados que eles obtiveram, que é o seguinte: foi um experimento de queimadas, né, onde ele tinha parcelas controle, ou seja, parcelas que não queimavam, parcelas de floresta que não queimavam, florestas que queimavam a cada 3 anos e florestas com queima anual. Qual foi o resultado? A gente pode observar aqui que houve resposta das herbáceas invadindo a floresta. Então, esse daqui mostra, no eixo Y, a gente mostra a distância da borda, né? Aqui é 0, você está na borda, e 200 metros para dentro da mata, Então, a gente percebia que
perto da borda em 2005, 2006, 2007, no início do experimento, você tinha pouca invasão, ou seja, as gramíneas invadiam poucos metros da borda para dentro da mata, né? Mas a partir de 2008, eles comentam no artigo, né, publicado em 2013, que houve um aumento na intensidade da queimada, porque com o passar do tempo, o material combustível foi ficando mais acumulado e mais eficiente para se queimar. Então, a gente percebeu um aumento gradual da invasão das gramíneas para dentro da floresta, chegando até em 2008, alguns sítios, chegando a quase 200 metros da borda, ou seja, você está na borda da mata, entra 200 metros para dentro, era para se enxergar só componentes arbóreos, mas você consegue ver gramíneas lá dentro, né? Então, esse efeito combinado de fogo com aumento de diminuição do período de estiagem, aumento de temperatura, está fazendo com que o componente arbóreo seja perdido nos ecossistemas, né? E, como falei, vai comprometer o armazenamento de longo prazo do carbono nesses casos. Mas, se vocês forem ver, eu coloquei lá para a gente trocar uma ideia a respeito de... Mas qual é o efeito do CO2, da concentração de CO2? Até agora eu falei assim, o efeito combinado de CO2 promovendo aumento de temperatura, e os desdobramentos. Então, o efeito de temperatura vai aumentar a queimada, vai ter determinados efeitos. Agora, o aumento da concentração de CO2 em si, a gente está percebendo aqui nesse gráfico que, à medida que o tempo vai passando, a concentração de CO2 vai aumentando, né? Uma das perguntas se você quiser reduzir isso, é você saber fazer um diagnóstico, o que faz com que o CO2 esteja aumentando, o dióxido de carbono esteja aumentando na atmosfera. Fazendo um diagnóstico aqui no Brasil, por exemplo, as nossas maiores emissões por atividades humanas vêm da agropecuária, vem da mudança no uso da terra e floresta, que é desmatamento, né? Então, essas atividades relacionadas com o uso da terra, produção de grãos e tal, elas, no Brasil, são as maiores emissões. Então, a gente primeiro tem que identificar para depois tomar providências, né, a respeito disso. Mas, se você quiser, assim, saber, tá, mas esse CO2, como que as plantas vão responder a ele? Porque a gente sabe que queimada fica fácil de perceber. A queimada, em geral, ela pode prejudicar, às vezes ela beneficia, tem algumas espécies que até precisam do fogo para florescer, mas depende muito da intensidade do fogo, da frequência do fogo, né? Mas a minha pergunta é, o CO2, por que é importante a gente deixar isso bem claro? Porque existem aquelas pessoas que são negacionistas do aquecimento global e que o ser humano está contribuindo para as alterações no ciclo de carbono. E uma das alegações deles é que fala que o CO2, na verdade, é um gás importante para as plantas, né? Então não tem problema nenhum ele estar em maior concentração na atmosfera. Calma, vamos por partes, né? O CO2 é um gás importante para as plantas? Essa é a primeira pergunta. Definitivamente. Então, para essas pessoas que usam esse argumento, eu vou falar para elas, você tem toda a razão neste argumento, tá? Porque aqui eu estou colocando a equação da fotossíntese. Então, vocês estão vendo, para a planta gerar glicose através da fotossíntese, que é o C6H12O6, para ela fazer glicose, ela precisa de CO2, está aqui, CO2 mais água. Não, CO2 sozinho não é o suficiente, ela precisa de CO2 e água, tá? Então, é isso que as pessoas querem dizer. E eu concordo plenamente, tá? O CO2 é um fertilizante para as plantas, tá? Esse é um primeiro caso. Agora, então você pode me perguntar, então qual que é o problema de mais CO2 na atmosfera? Porque, a priori, o que você vai pensar? Bom, mais CO2, mais glicose, mais biomassa, mais verde, né? Aumento da produtividade primária líquida. Lembrando que a produtividade primária líquida é a energia do sol, ela é armazenada pela fotossíntese, produção primária bruta, toda essa energia, tudo que é assimilado pela fotossíntese, produção primária bruta, né? Só que os produtores, eles usam parte dessa energia para a própria manutenção, para o próprio funcionamento, né? Então,
parte da fotossíntese total, de toda a glicose que eles armazenaram, parte dessa energia, eles gastam com eles mesmos. Esses organismos gastam com eles mesmos. Mas não tudo. A parte que sobra, que a gente chama de produção primária líquida. Isso que se torna biomassa, e essa energia é que vai estar distribuída para todos os seres vivos da teia trófica, né? Então, aí você vai pensar assim, poxa, então o CO2 necessariamente vai aumentar a produção primária líquida. Depende. Nem todas as plantas respondem da mesma forma, e eu vou comentar com vocês daqui a pouco sobre isso, tá? Mas a priori é interessante, sim. É interessante que o CO2 a mais na atmosfera, ele vai ter esse efeito fertilizante para as plantas, tá? Segura essa informação. O que eu vou mostrar para vocês agora aí são resultados desse experimento em grande escala, tá? É um experimento que artificialmente eles adicionam CO2. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, essas regiões aqui estão recebendo acréscimo de CO2. Como a gente não tem uma máquina do tempo para ir lá no futuro descobrir qual que vai ser como que as florestas ou a vegetação como um todo respondeu ao aumento da concentração de CO2 que está acontecendo, né? E voltar para dizer, gente, deu ruim, vamos fazer tudo diferente, não é possível fazer isso. Então, a gente faz esses experimentos de manipulação para antever o que vai acontecer com as comunidades em resposta ao aumento de CO2. Então, cada ciclo desse que vocês estão vendo são plantas, árvores que estão crescendo submetidas a um aumento da concentração de CO2 e tem aquelas controle aqui, que é aquelas que não estão recebendo CO2, ou seja, o CO2 ambiente. E aí vamos avaliar o que aconteceu quando essas plantas receberam mais CO2. Nesse caso aqui, houve esse acompanhamento esse aqui foi na Suíça, tá? Esse experimento. Então a gente percebe que olha, a variável que a gente está avaliando aqui é aumento na área basal do tronco. Então, mediu-se o tronco e avaliou e percebeu-se que houve a parte cinza com CO2 elevado. A parte em branco é CO2 ambiente. Então, você percebeu que teve uma resposta aqui. Ó. As plantas aumentaram o tronco, né? Mas nos anos seguintes, não se percebeu mais essa... Então, a planta é como se adaptasse a essa nova condição. Né? Quais serão os mecanismos relacionados com isso? Então, já estão acontecendo vários estudos tentando entender como que metabolicamente essas plantas respondem a esse acréscimo de CO2. Né? Mas o fato é que aqui está uma outra importância que a gente precisa perceber, que é incentivar estudos de longo prazo. Aqui no Brasil não é comum a gente ter estudos de longo prazo, principalmente por causa do nosso meio de financiamento, né? Mais recente que a gente conseguiu os projetos ecológicos de longa duração, mas até então, como é que é o normal, assim, como é que é o modus operandi do CNPq? São projetos de 2, 3 anos no máximo e parou. E geralmente você vai lá, instala se você consegue o recurso, instala o seu experimento, 2, 3 anos, você tem que produzir, divulga os resultados e acabou. Né? Então, se você não faz uma operação que é complicada, às vezes, de dar uma continuidade com fonte diferente de recurso, você não consegue fazer estudos de longa duração. Aqui, por exemplo, se você fosse dizer sobre a resposta dessas árvores apenas com 1 ano de experimento, você diria, opa, a fertilização por CO2 aumenta a biomassa. Isso que eu quero, aumenta o sequestro, está resolvido. Né? Vamos plantar árvore. Só que, com o passar do tempo, a planta se adaptou a essa nova condição e não respondeu mais. Tá? Esse outro experimento aqui foi bem interessante. Também é no âmbito desse experimento FACE que eu tinha mostrado para vocês, que está mostrando aqui, novamente, as barras brancas são em CO2 ambiente e CO2 elevado nas barras cinza. Não estou mais trabalhando com avaliação do crescimento do tronco. Aqui estou avaliando a produtividade primária líquida da planta toda.
na planta toda. Aí você vai olhar, esse aqui foi no Tennessee, Estados Unidos. Opa, esse aqui foi mais longo prazo e eu percebo que consistentemente as áreas de CO2 elevado têm uma produtividade primária líquida, ou seja, biomassa formada ao longo do tempo, né? Quilograma de metro quadrado de biomassa por hectare, ele está consistentemente aumentando ao longo do tempo. Então, essa aqui respondeu mais. Só que é bem interessante esse próximo gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o seguinte, eles partiram essa produtividade primária líquida em produtividade primária líquida do tronco, que é essa parte cinza, das raízes finas, que é essa parte aqui cortada, e branco das folhas. Então você vai perceber, como um todo, o NPP todo, a produtividade primária líquida como um todo, ó, segue aumentando sempre ao longo do tempo. Agora, olha aquele componente que a gente observou no gráfico anterior, que foi o tronco, né? Aquele primeiro experimento que eu mostrei para vocês foi incremento no tronco. Aí dá uma olhadinha. O tronco respondeu no primeiro ano. A partir do segundo ano, ó, terceiro ano, olha só para a parte cinza. Praticamente não tem mais resposta. Entende? Então, e quando você olha para as folhas, houve investimento diferente das folhas em função do aumento de CO2? Aí você olha aqui a parte em branco, né? E essas. Lembrando que o que está mais à esquerda é CO2 ambiente, e o que está à direita, que está com essa partezinha aqui laranja, é CO2 elevado, tá? Então, quando a gente compara os pares aqui, ó, nessa parte branca que é folhas, também não tem diferença. Aonde foi essa diferença, então, na produtividade primária líquida como um todo? Foi nas raízes finas. Dá uma olhadinha, compara esses pares aqui, ó, de barrinhas cortadas. A partir de 2000, olha como que teve um aumento nas raízes finas. Por que isso aconteceu? A gente tem que lembrar que a planta, como um todo, como qualquer organismo, ela vai fazer um balanço energético, né, entre o ganho que ela tem e o que ela tem que gastar. Então, quando ela pode fazer fotossíntese a mais, ela não vai jogar em qualquer lugar esse carbono a mais. Ou, antropogenicamente falando, ele não vai jogar no tronco porque ele vai... as plantas vão pensar na gente e a gente precisa sequestrar carbono. Negativo, elas vão usar mais carbono onde elas mais precisam. Então, essa região aqui do Tennessee, ela tem dificuldade, ela tem limitação por nutrientes. Então, o que essa planta fez foi alocar esse carbono a mais, esse carbono extra que veio da fotossíntese, em função do enriquecimento de CO2, nas raízes finas, para potencializar a captação de nutrientes. Só que, nesse caso, a gente percebe o quê? Que raízes finas, ela tem pouca recalcitrância, né? Então, é um carbono que vai entrar no sistema, mas vai ficar pouco tempo lá, porque a raiz fina, rapidamente, ela é decomposta. Totalmente diferente de um tronco. Então, se esse carbono fosse para o tronco, aí sim, seria interessante para sequestro de carbono e manutenção desse carbono a longo prazo. Mas não, elas estão investindo em raízes finas, né? Então, esse é um mecanismo muito interessante e mostrando que as plantas sim respondem ao enriquecimento, mas nem sempre a resposta dela é interessante para as nossas questões, né? Para os nossos objetivos, como, por exemplo, aumentar o estoque de carbono de longo prazo. Esse daqui é sensacional, tá? Esse experimento. Então, saímos do componente arbóreo, fomos para o componente herbáceo, tá? Como que essas gramíneas no Colorado responderam ao CO2 elevado. Aí a gente olha aqui a produção, né, de biomassa em função de CO2 ambiente, CO2 elevado. Aí a gente percebe que houve um aumento significativo no verão, tá? Ou seja, mais carbono, mais CO2, maior produção, maior biomassa, né? Tanto no verão quanto na produção anual. Aí você fala, tudo bem, as gramíneas, ou as árvores, elas estão alocando em raiz fina, tal, não vai ficar muito tempo, mas pelo menos está produzindo mais biomassa aérea, tá? Aqui é fitomassa acima do solo, está produzindo mais biomassa aérea nas gramíneas. As herbáceas estão respondendo dessa forma, tá? Pronto, mas aí quando aquilo ali era para a comunidade, eles pegaram simplesmente as 3 espécies mais comuns para aquela comunidade, tá? Aí essas 3 espécies de herbáceas aqui.
Aí o que a gente pode perceber? Dessas 3 espécies mais comuns naquela comunidade, apenas uma delas, na verdade, respondeu ao CO2. Dá uma olhada aqui, ó. Essa Gracilis e essa Smith aqui, ó, não responderam ao CO2. Sendo que essa comata, ela teve uma resposta muito forte. Então, nem toda planta responde ao aumento na concentração de CO2. Por quê? Isso depende do metabolismo. Vocês vão lembrar lá das aulas de fisiologia vegetal, a diferença entre metabolismo C3 e C4. As plantas de metabolismo C4, elas já têm um mecanismo metabólico, que é a fosfenolpiruvato, carboxilase, ela já é responsável por captar o CO2 e saturar a rubisco, que é a enzima da fotossíntese. Porque a fotossíntese, ela faz tanto a rubisco faz tanto fotossíntese quanto ela respira, ela quebra a glicose e forma O2, né? O que faz ela fazer mais fotossíntese do que fotorrespiração, que a gente chama? As pressões parciais de CO2 com O2. Então, quanto mais CO2 você tiver perto da rubisco, mais ela vai fazer fotossíntese. E as plantas C4, elas têm um mecanismo metabólico já natural de aumentar as pressões parciais de CO2 em relação ao O2, e ela faz, por causa disso, a C4 mais fotossíntese, elas são mais eficientes na fotossíntese do que as plantas C3. Então, por que essas duas herbáceas não responderam? Porque elas são plantas C4. Né? Essa herbácea aqui, comata, ela é uma C3, então a rubisco, ela pega diretamente o CO2, ela não tem uma ajuda de um composto, como a fosfenolpiruvato, carboxilase, ela não tem. Né? Então ela pega diretamente, e a enzima, essa rubisco é uma enzima lenta, então ela responde muito mais ao CO2. Né? Então, se você for perceber, praticamente aquele incremento que a gente viu aqui na comunidade veio toda praticamente dessa espécie C3 que respondeu ao sistema. Mas o que é mais interessante também, do ponto de vista de funcionamento desse ecossistema, é o seguinte, ó. Eles perceberam que a digestibilidade, ou seja, uma vez animais herbívoros se alimentando dessas gramíneas, eles perceberam que a digestibilidade era menor nessa planta C3. Por que isso? Ela consegue fazer mais fotossíntese, então o acúmulo de carbono dela é maior e ela joga mais carbono nos tecidos. E para você ter uma digestibilidade interessante, assim, que seja fácil de digerir, é interessante que esse resíduo, as razões entre o carbono e o nitrogênio, sejam mais baixas. Ou seja, não tenha tanto carbono para cada nitrogênio. Mas como essa planta C3 ela está acumulando muito mais carbono, ela está jogando mais carbono nos tecidos. Então está aumentando a quantidade de carbono em relação ao nitrogênio, como se ele estivesse diluindo o nitrogênio. Só que o nitrogênio também é um elemento importante para os herbívoros, né? Então, isso, como consequência, diminuiu a digestibilidade dessas herbáceas. Qual a consequência disso? Então, do ponto de vista de produção primária líquida para essa comunidade, a produção primária líquida, ou seja, o armazenamento de energia em tecidos aumentou. Mas como é que vai ficar a transferência dessa energia dos produtores para os consumidores primários? Os herbívoros, quando vão comer, se acontecer fenômeno parecido com esse da planta C3, ou seja, ela jogar mais carbono e ficar com razões carbono-nitrogênio mais altas, ficar mais difícil de digerir, menos energia esses herbívoros vão assimilar. E isso vai comprometer toda a cadeia trófica, porque a cadeia trófica ela começa com os produtores, vai consumidores primários e assim vai. E a cada transferência de um nível trófico para outro, a energia vai diminuindo. Né? Então, olha, imagina, você vai ter uma base mais larga, porque a produtividade primária líquida aumentou, mas logo na transferência dos produtores para os consumidores primários, você vai ter uma redução dessa energia, porque a assimilação dos herbívoros, quando comer esse material mais difícil de digerir, vai ser pior. Né? Então, isso vai ter sérias complicações para o funcionamento desse ecossistema aqui.
Antes de eu mostrar os experimentos que a gente tem com modelagem, eu vou mostrar para vocês um outro fenômeno também que já ouviram falar, né? Sobre branqueamento dos corais. Por que está acontecendo esses branqueamentos corais? A acidificação dos oceanos, que vem em função, porque a pergunta que a gente colocou que é qual é o efeito do CO2, o aumento do CO2 na atmosfera, além do aumento da temperatura? Tem esse efeito aqui também. De mais CO2 vai combinar com a água nos oceanos para formar os bicarbonatos, né? Esses bicarbonatos são super importantes porque eles compõem, eles são utilizados pelos organismos que utilizam cálcio em sua composição. Então, as conchas, os corais, né? Só que é o seguinte, quanto mais CO2, mais bicarbonato faz, e quando esse bicarbonato ele se dissocia, forma prótons, né? E o acúmulo de prótons na água abaixa o pH diminui, a água se torna mais ácida. Então, todos os organismos vão começar a ser comprometidos, né? Aqui está mostrando conchas deformadas por causa do excesso de acidez na água. E o que tem a ver o branqueamento dos corais? Quem dá cor para os corais são as algas, né? As algas são os organismos produtores dessa comunidade. Tá? Agora, as algas sofrem bastante com essa questão de tanto de aumento de temperatura quanto de acidificação, morrem. Se os produtores, que são os responsáveis por assimilar essa energia luminosa, transformar em biomassa, morrem, os corais morrem de fome. Né? Então, as algas morrem e expõem o esqueleto calcário dos corais. E por isso que acontece esse branqueamento. Né? Então, essa é uma outra consequência. Então, a gente precisa divulgar isso também. Né? Então, vocês estão percebendo que vai muito além de um aumento de temperatura. O aumento de temperatura em si já provoca vários problemas. Aumento de queimadas, redistribuição das espécies no planeta, porque se um determinado local tem uma temperatura interessante para as plantas, pode deixar de ser se ela começar a aumentar demais, os organismos vão ter que migrar, e nem todos têm uma velocidade de migração suficiente para buscar novos ambientes e vão acabar sendo extintos, né? Então tem todos os dobramentos, além de comprometimento de transferência de energia na cadeia, na rede trófica, como eu comentei com vocês, as plantas se tornarem menos digeríveis, né? A digestibilidade diminuir, e também tem essa questão do comprometimento dos corais. E aqui, só para lembrar para vocês, tem esse gráfico que a gente tira do clássico, lá do Hickliff, Economia da Natureza, mostrando a produção primária líquida, né, metro quadrado por ano, grama por metro quadrado por ano, dos vários componentes terrestres e aquáticos. Então, aqui estão os corais, ó, dos ambientes aquáticos, eles são tão produtivos quanto florestas tropicais. Ou seja, são bombas retirando o CO2 da atmosfera e colocando naqueles... a diferença, muitas vezes, na questão da área ocupada e na quantidade de biomassa formada. Mas, em termos de velocidade de formação dessa biomassa, é muito grande. Né? E a gente está perdendo isso por causa do aumento da concentração de CO2 na atmosfera. E aí, eu vou somar essas duas. O que a gente faz no Laboratório de Ecologia de Ecossistemas, aqui na Universidade Federal de Sergipe? A gente trabalha com modelos ecológicos, né, modelo de ciclagem biogeoquímica, para avaliar. Até agora eu falei de sistemas naturais, eu vou falar de sistemas cultivados, né? E aí eu já coloquei o milho aqui, porque o milho é muito importante. A gente está aqui no Nordeste, mas em Sergipe a produção é alta de milho aqui. Né? Então, uma das perguntas que a gente fez, a gente estava trabalhando com ecossistema, agora estamos com agroecossistema, porque tem a ver com o quê? Com alimentação, segurança alimentar, economia, né? Então, uma das perguntas que a gente fez foi, lá no sertão, né, em Canindé de São Francisco, onde se produz milho, o que será que vai acontecer com esse milho submetido a mudanças climáticas, né? Então, a gente usou diferentes cenários do IPCC. Então, lembra, né, que eu falei para vocês que dependendo do quanto que se armazena de gás de efeito estufa aqui, você vai ter diferentes retenções de energia, tá? E vários outros fatores também, albedo, tem vários outros fatores, mas
o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é que pelo IPCC, a gente pegou esses 4 cenários aqui, onde a energia até 2100 vai aumentar 2,6 watts por metro quadrado até 8,5 watts por metro quadrado. Tá? Então, como que o cultivo de milho lá em Canindé São Francisco vai reagir a essas variações de energia, tá? De 2,6 watts até 8,5 watts por metro quadrado. Então, bom, a gente pegou simulações climáticas feitas pela agência estadunidense de pesquisa atmosférica. Eles têm um site, esse site aqui, e aí você coloca lá as suas coordenadas e eles te provêem as estimativas por modelagem climática até 2100, tá, desse local. Aí a gente faz correções, né, baseada em clima real lá de Canindé de São Francisco, só para ilustrar para vocês. Mas a gente teve como resultado o quê? No cenário mais otimista, que é o verde, a gente vai ver que vai variar pouca a precipitação, que é essa curva aqui em verde, tá? Então, 50 milímetros, ou 50 centímetros, ou 500 milímetros por ano, você vai estar vendo que vai ter variação, mas não vai ter uma redução perceptível aqui. Agora, ela é bem clara quando você pega o cenário 8,5. Vai ter uma grande redução, tá, de precipitação. Ao passo que as temperaturas máximas e mínimas, elas também no cenário otimista vai ter pouca alteração, sendo que vai ter uma alteração muito grande ou seja, um aumento significativo quando você tem o cenário pessimista, tá? Tá, então vamos resumir? Pega o cenário pessimista, o que vai acontecer em Canindé São Francisco? Quais são as previsões? Vai ser redução de precipitação com um aumento de temperatura. Como que o milho vai reagir a isso? Aí a gente alimentou esse cenário para um modelo de ciclagem biogeoquímica, e aí o que a gente pode perceber aqui é que essa queda, a queda 2100, tá? Essa queda que a gente vê é do próprio manejo, tá? Tanto que a gente vê pouco o efeito dos cenários climáticos em si. Então, até 2040, a gente vê praticamente essa redução de carbono no solo, nos plantios de milho, em função do manejo, porque a gente está trabalhando aqui com um manejo que você revolve o solo e tal. A partir de 2060, a gente viu que essa perda é potencializada por causa do cenário climático pessimista, né? Então, vai ter uma grande redução aqui de quase 5 toneladas de carbono por metro quadrado, né? E aí eu pergunto para vocês, para onde vai esse carbono? Esse carbono vai para a atmosfera, vai sair do solo e vai para a atmosfera, ele não some, né? E o que mais interessa a gente também, do ponto de vista de segurança alimentar, do ponto de vista econômico, o grão, como é que a produção de grão vai ser impactada? A gente vê também que no cenário otimista vai ter flutuação, né? Mas também ela fica uma flutuação ao longo de uma região que a gente chama normal, tá? Agora, isso no verde, que é o cenário otimista. No cenário pessimista, você vê claramente uma queda na produção de grãos. Quais são as implicações disso? Né? Vai ter mais dificuldade de plantar esse milho, né, nessa região, a produção dele vai ser menor, o próprio sistema de produção de milho, se está diminuindo o carbono do solo, ele é um sistema emissor de carbono, então quer dizer que ele vai contribuir para o aquecimento global ser maior, e a produção, tá? Essa produção de grãos, ou seja, é um carbono que vai diminuir a produção do grão e vai ter quebras de safra, você vai ter que se matar novas áreas para plantar mais milho, porque ele não vai ter a mesma produção que antes, entende? Então, tem uma série de implicações nisso, e a gente precisa tomar cuidado. Principalmente porque se trata de alimento, se trata de renda do pessoal que está no campo, né? Então, tem as consequências ambientais, mas tem as consequências sociais também, né? Então, eu estou finalizando aqui. Eu tenho bastante, né, desde agências de fomentos até universidades para agradecer, estão aí representadas, mas o que eu gostaria de agradecer bastante, antes do Eduardo conversar com a gente aí, é os profissionais de saúde, porque eu me coloco no lugar de um profissional de saúde que está lá no hospital, né, na linha de frente, né? E ontem a gente viu
no noticiário que uma enfermeira apanhou num ônibus lá em BH porque ela foi chamar a atenção de um pessoal que estava sem máscara no ônibus, e eu imaginei a raiva que ela devia ter sentido, porque você está lá na linha de frente, sabe, sabendo a importância da proteção, então você vai chamar a atenção de alguém e você é agredido ainda, né? Então, nosso muito obrigado aos profissionais de saúde que estão nos ajudando nesse momento tão complicado, né, de pandemia. É isso, Eduardo. Legal, legal, ótimo. Nós vamos, então, para perguntas, dúvidas, comentários. Como eu disse, vocês, se quiserem, podem colocar aqui a mensagem ou podem perguntar pelo microfone, abrir o microfone, ou até utilizarem microfone e câmera para fazerem as perguntas para o professor Alexandre. Já vi que alguém se manifestou, mas antes que chegue aqui a mensagem, porque pode demorar um pouquinho, eu vou fazer uma pergunta, que é algo mais um comentário, né? Quando a gente fala nessa questão do aquecimento global, passa uma ideia à população de que é algo que não é controlável, que o aquecimento global estaria fora de nosso alcance. A impressão, pelo menos a impressão que eu tenho, quando grande parte desse aquecimento global vem por conta da degradação ambiental e da poluição. Mas as autoridades, e eu acho que até mesmo nós, cientistas, nós evitamos comentar isto. Nós deixamos isto de lado e nos preocupamos muito com a questão dos efeitos do aquecimento global. E não pensamos, e não falamos, e não discutimos, e não mostramos às pessoas que o problema advém principalmente da poluição e da degradação ambiental. Eu queria que você comentasse sobre isso, por favor. Então, novamente, isso isso que você está comentando é um exemplo de como a gente falha, a gente que trabalha com essa parte ligada a mudanças climáticas e suas consequências e tal, como que a gente é falho na comunicação com a sociedade. O IPCC, por exemplo, ele tem, que é um grupo de pesquisadores que aborda sobre isso, eles têm 3 grupos de trabalho. Eles têm um grupo de trabalho de ciência básica, que estuda efetivamente os fenômenos. Tem um grupo de adaptação e vulnerabilidade, porque já estamos passando pelos efeitos das mudanças climáticas, então como que a gente vai se adaptar a eles e identificar quais são os locais no planeta que tem maior vulnerabilidade a isso. Por exemplo, ilhas vão sumir, né? Migrações em função de fome já acontecem há muito tempo e vão piorar, né? Então como que a gente se adapta e identifica quais são os locais mais vulneráveis para se tomar providência? E tem um outro também que é mitigação. A mitigação vem em relação ao que você está falando aí. Porque para você mitigar, você não só reduzir, mas manter esse episódio de redução das emissões, você tem que fazer diagnóstico. Então, o Brasil já está no 4º ou 5º relatório nacional de emissões e remoções. E o último relatório mostra o que eu comentei com vocês aqui na apresentação. Mais de 70% das nossas emissões, das emissões que vêm das atividades humanas, que mais seria? Indústria, queima de combustíveis fósseis, todas essas aí, geração de energia. Então você imagina, se isso tudo é 100%, 70% vem mudança de uso na terra e floresta e agropecuária. Você entende? Então, é possível a gente tomar alguma providência, é possível. Primeiro que você tem que identificar é fazer o diagnóstico, né? Quais são as maiores fontes de emissão? E segundo, depois que você identifica, tomar as providências. Então, uma das coisas que eu faço com esse projeto, esses últimos resultados que eu mostrei para vocês, foi nesse sentido, de a gente buscar melhores manejos, né? Para que aquele sistema ele consiga
ser produtivo, ele consiga sequestrar carbono, mesmo submetido às consequências das mudanças climáticas, que a gente já sabe que mesmo que se a gente cessasse toda a emissão de gás de efeito estufa neste momento, só os gases que já foram produzidos, eles já vão causar consequências futuras, né? Então, por isso que o alerta é tão, o aceno é tão urgente, né? Que a gente tome providências o mais rápido possível. Então, mas isso, como você comentou, é pouco divulgado, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho melhor de extensão, né? Extensão universitária e levar mais a ciência para a sociedade. Sem dúvida. Antônio Jorge quer fazer uma pergunta? Você quer usar o microfone? Pode usá-lo. Eita! Apareceu um texto aqui. Vamos lá. Dominância observada de gramíneas e das herbáceas existentes na zona ecótono, nananã, relatada na pesquisa a respeito de substituição, como observado. Vem cá, é muito grande. Se o Jorge puder, Jorge, é? Se o Jorge puder abrir o microfone para fazer a pergunta, acho que fica mais fácil. Tem um texto aqui. É possível, Jorge? Vou tentar. Vamos lá. Eu só vou fazer um apontamento aqui, é que não houve um aumento da dominância. Isso aqui foi... aqui está havendo ainda um processo de invasão. Tá? Então eles têm as parcelas, eu não lembro de cabeça, eu tenho que olhar o artigo de novo para ver o tamanho das parcelas. Então dentro dessas parcelas são florestas, e eles estavam investigando na borda, para dentro da floresta, quantos metros as gramíneas foram avançando ao longo do tempo. Então eles perceberam que o máximo de parcela que teve de invasão foi 200 metros para dentro. Né? Então, mas isso não é o suficiente para você dizer que está tendo dominância ainda, mas certamente é um processo que vai levar a um aumento da importância das gramíneas, né? Oi, Jorge, estamos te ouvindo. Oi, estão me ouvindo agora? Isso. Tá dando para ouvir? Eu fiz grande, assim, porque eu acho que ficaria mais tranquilo a leitura e eu falando poderia ser mais complicado. Tá, mas você pegou essa primeira parte que eu comentei com vocês, né? Que não está havendo uma dominância ainda, as parcelas ainda estão em processo de invasão. Em processo de invasão, mas isso seria uma ação natural, correto? Então, o que está acontecendo ali é o efeito da queimada e como a invasão está respondendo a essa queimada, né? Sim. Então, tem parcelas lá que queimam anualmente e tem parcelas que queimam de 3 em 3 anos. E eles perceberam que, ao longo do tempo, a faixa em relação à borda da mata, tá, mais gramíneas estão adentrando em uma distância maior, né? Então, é o que eu estou te falando, às vezes o cara faz presença e ausência, o pesquisador faz presença e ausência, então não quer dizer que 200 metros só tem gramínea, não quer dizer isso. Mas se já tem a presença ali dentro, é que as condições ambientais já estão mudando em termos de luminosidade, em termos de umidade, que estão favorecendo a presença das gramíneas. E se você continuar com esse processo, provavelmente vai haver uma diferença na relação entre esses dois hábitos, né? O hábito arbóreo e o hábito herbáceo. Sim, por causa da entrada de luminosidade, então vai favorecendo então, a entrada das gramíneas, né, no caso, e uma recuperação. Mas lá no hemisfério norte, que é uma zona temperada, digamos Sim. assim, a dinâmica é bem mais lenta, correto? Então, isso aí, como não sei se eu entendi errado, mas Sim. que está havendo uma substituição do ecossistema florestal por um de gramínea. Uhum. Então, não seria por causa dessa dinâmica mais lenta de recuperação das espécies florestais? Olha, você tem que lembrar isso. E a agressividade das gramíneas. Sim. Então, na competição. Sim, então, o que gera as forças relacionadas com competição? Então, são os fatores ambientais, né? Então, se você tem uma floresta madura,
você não tem condições interessantes para as herbáceas, né? Falta principalmente luz ali, elas são muito heliófitas. Você precisa necessariamente de uma luz em grande quantidade para que o seu estabelecimento aconteça. Mas tem que lembrar que você tem que trabalhar as coisas em conjunto, tá? Então perceba o seguinte, você está prevendo uma redução na precipitação, com um aumento da temperatura, né? Então, redução de precipitação com aumento da temperatura implica em mais queimadas. As queimadas, eu mostrei um gráfico para vocês que mostram que relaciona o aumento da mortalidade das árvores com o aumento da frequência de queimadas. E aí, qual que é o resultado da retirada dos componentes arbóreos? É a mudança total do microclima ali dentro, daquela mata. Né? Correto. Então, vai entrando mais luz, a temperatura vai ficando maior e a queimada também. E após um evento de queimada, as herbáceas são bastante resilientes. Elas rapidamente repõem a biomassa que elas tinham antes. Isso não acontece com... Lembra o crescimento? Vai comparar... Sim, é mais lento, a dinâmica é mais lenta. Muito mais lento, exatamente. Então, isso aí vai ser um processo de regressão, né? Regressão de sucessão ecológica, né? Onde você vai ter aqueles componentes arbóreos sendo retirados e as gramíneas entrando, né? Mas o que? Você está vendo que por isso que é importante a gente trabalhar essas coisas de forma sistêmica. Não tem nenhum fator ali que não está ligado com uma cascata de outros fatores, sabe sim, assim? Sim. E é isso também que com essa deixa que você acaba de falar aí, sobre essa substituição, é importante também que a natureza é dinâmica, né? Sim. Então, a gente também não poderia afirmar que isso seria permanente, porque pode também futuramente aparecer uma população arbórea resistente a essa agressividade gramínea que venha com seu tempo se restabelecer naquele ambiente, gerando as condições novamente de microclima para o restabelecimento de uma comunidade florestal. Uhum. Você entende o que eu estou dizendo? Sim, não, porque esse é um ponto, por exemplo, que a gente trabalha quando a gente, quer dizer, não é que a gente trabalha. É porque tudo é muito obscuro, na verdade. A gente vê uma coisa mais imediatista. Sim. Então, bom, eu entendo, tem várias linhas que a gente pode abordar. É mais uma discussão mesmo, assim, para... Então, primeiro, você percebe que experimentalmente, né, a gente vê o fenômeno acontecendo. Como a parcela lá tinha 5 anos ou 7 anos, e aí a gente viu um progressivo aumento da invasão da área a partir da borda que as gramíneas poderiam entrar, que antes eram menores. É o efeito da borda. Então, isso é. Agora, o quanto de tempo que isso vai acontecer, aí são exercícios mesmo que a gente pode fazer e a modelagem ajuda. Mas a modelagem, às vezes, a gente é criticado porque, geralmente, como que a gente valida o modelo? A gente pega um programa de computador que reproduz o que acontece no campo, né? Ok. Aí a gente pega fatos que já ocorreram e pede para o modelo reproduzir aquilo, diz para o modelo quais são as condições, pede para ele reproduzir, e se os resultados do modelo forem parecidos com o que você encontrou no campo, você fala, opa, então esse modelo está entendendo como aquele sistema funciona, então vamos ver o que vai acontecer aqui até 2100. Só que eu concordo com você. Por quê? Aquele negócio, né? A natureza se adapta, os organismos se adaptam, né? Então, e eu mostrei alguns exemplos de que troncos, num primeiro momento do enriquecimento de CO2, eles crescem, mas depois, com o efeito adaptativo da planta, ele para de responder. Então, a planta responde num determinado momento, depois ela para de responder. O que houve ali? Houve uma mudança. Houve alguma mudança no metabolismo ali da planta que ela parou de responder. Né? Então, para falar para vocês que
esses exercícios que a gente faz de modelagem são exercícios teóricos bem interessantes. Eles ajudam a gente, mostram para a gente o quanto que a gente sabe a respeito do fenômeno que a gente estuda. Tá? Mas para eu dizer para você que eu peguei um modelo agora, validei o modelo, jogo uma simulação até 2100 e eu dizer para você que vai acontecer daquele jeito, aí é irresponsável. Né? Assim, se considerar que o sistema vai se comportar como se comportou até hoje, espera-se que a resposta seja essa. Mas não dá para dizer com certeza que a resposta vai ser essa, justamente porque os organismos se adaptam ao ambiente à medida que ele vai mudando. Tranquilo, obrigado, Alexandre. Ok. Rosalvo, você parece-me que queria ter a oportunidade de fazer uma pergunta. Vá lá. Tá aí, Rosalvo? Bom, enquanto o Rosalvo não aparece, eu tenho também algo... vou até descrever fora disto, certo? Estava conversando ontem com uma colega sobre a situação do estuário do Rio Paraguaçu, o manguezal do Rio Paraguaçu. Então, a partir de 1986, foi construída a barragem de Pedra do Cavalo, que ainda recebe influências do mar. Então, ali é uma região que recebe influências do mar, tem uma boa área de manguezal, e a partir de 86, esse estuário ficou fragmentado. E ela foi dar uma olhada nas imagens do mapa biomas, né? E viu que, em tese, houve uma expansão do manguezal. Então, e a nossa primeira ideia seria de que o manguezal deveria diminuir, não é? Em densidade. Mas aí a gente não sabe se os troncos são menores. Tampouco sabemos como era o manguezal, inclusive antes da própria construção da barragem. Porque essa área onde se encontra esse manguezal é uma área que, a partir da década de 60, sofreu um desfalecimento ou um falecimento social muito grande, ficou esquecida. Então, é possível que também, a partir da década de 60, as pessoas passaram a utilizar mais o manguezal, porque precisavam de comida e não tinha muitas coisas, e o manguezal já estava numa situação degradada. Mas essa situação é algo que, como você falou, não é o que a gente vê, não é? Com a questão dos troncos, por exemplo. São as raízes finas que talvez estejam aí fazendo alguma coisa. A raiz fina é uma metáfora que pode estar acontecendo, alguma coisa. O manguezal está tentando crescer para absorver mais nutrientes, né? Quem sabe expandindo raízes ou coisas assim. Mas eu vou escrever para vocês, talvez você possa me ajudar nisso. Quem sabe? Eu posso fazer algumas conjecturas aqui. Por exemplo, a gente tem que lembrar que a área de manguezal, elas costumam receber bastante nutriente. Né? E aí, só que, e outra, receber nutriente, ela ser uma área rica, não necessariamente, rica em nutrientes, não necessariamente vai dizer que é rica em espécies. Então, uma ou outra espécie vai se dar bem nesse local e aí ele pode tomar conta, né? Então, tem esse aspecto que pode estar acontecendo com o manguezal. E a segunda coisa é o tratamento da imagem, que como você falou que utilizou o MapBiomas, a gente tem que lembrar que a faixa de mangue ela é muito estreita em relação às outras coberturas do solo que o MapBiomas trata, né? As áreas de pastagem, as áreas de caatinga, as áreas de mata atlântica, né? E as áreas de mangue elas vão ser mais estreitas. Então pode ter muito erro aí também. Então eu não confiaria muito
em estabelecimento de... Eu não conheço o grupo que é responsável pelos algoritmos para determinar isso, mas talvez seja artificial isso, talvez seja um problema no modelo, tá? E para saber melhor, seria melhor conferir no campo, para ver se realmente esse aumento aconteceu. Exatamente. Ok. Rosalvo, já está aí? Já. Está me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Professor Alexandre, professor Eduardo, demais colegas presentes, bom dia, agradeço pelo convite ao professor Alexandre pela palestra. Se o senhor puder disponibilizar sua apresentação, porque a minha pergunta vai ser na ótica de um gestor público. Eu, no momento, não tenho o privilégio de poder continuar estudando, eu gosto muito de estudar e tal, mas eu tenho que dar conta lá das minhas tarefas na Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia, onde eu sou um funcionário concursado. Feita essa introdução, professor, eu queria comentar duas questões, uma mais leve e a outra talvez menos leve. A primeira, professor, refere-se à questão do desconhecimento total que nós temos dos solos brasileiros. E me preocupa muito a discussão do carbono contido no solo. Veja bem, há um mês e meio atrás, a Embrapa Solos, no Rio de Janeiro, completou, acho que 20 anos, 25 anos da sua existência, e fala da diretora-geral, que coincidentemente eu a conheço, né? Nós trabalhamos junto em Brasília, que a gente mal conhece 5% do solo brasileiro, mesmo assim naquele nível mais abrangente do Sistema Nacional de Classificação de Solos. Então, veja bem, eu fico pensando, a gente não conhece nada de solos, né? No fundo, a conclusão é essa. Segundo, quando a gente trabalhou no zoneamento ecológico e econômico do estado da Bahia, um estado grande, um estado agrícola, nós descobrimos que não havia a Comissão Estadual de Solos, ou seja, aquela comissão onde reuniria todo mundo, a academia, os gestores, os agricultores, etc., e a gente tivesse um programa de pesquisa, inclusive para conhecer o solo naquele nível de uma escala maior, até atingindo o 12º, 14º, eu não me lembro das classificações. Então, a minha pergunta é, professor, como vamos continuar conhecendo e ampliando a nossa discussão sobre a gestão ambiental, mudanças de solo e a existência e a necessidade dessas pesquisas que o senhor colocou, que no mínimo elas seriam de 10 anos, 20 anos, se no máximo eu financio pesquisa de 2, 3 anos, né? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é que, quando eu recebi do professor Eduardo Mendes o card e que o senhor iria fazer uma palestra, eu fui ao seu currículo Lattes e vi que o senhor fez mestrado na UNB, que foi o local onde eu fiz a graduação. Eu fiz engenharia agronômica na UNB e fiquei mais um ano para me formar, então eu me formei com 7 anos, porque eu fui fazer todas as disciplinas da ecologia lá na UNB, no departamento onde o senhor fez o mestrado. E aí, entrando no seu currículo, eu tentei ler os artigos e não consegui, porque toda vez que eu clicava, vinha apenas o diploma do que o senhor colocou. E por que estou dizendo isso? Não no sentido de dizer que o senhor está errado, nada disso, mas no sentido de uma fala também que o senhor colocou, por isso me estimulei a fazer essa segunda pergunta, da absoluta necessidade que hoje nós gestores temos, porque gastamos nosso tempo só lá no escritório, na secretaria, nos órgãos públicos federais e estaduais, e não temos tempo de ir buscar essas informações para nos ajudar na gestão e para tentar convencer os gestores, entendeu? Então, por exemplo, a questão das mudanças climáticas. Hoje eu tenho uma percepção que é o que eu estou tentando, inclusive, passar para os decisores, o secretário, o governador, os ministros de Estado, quem eu encontro de autoridade, da necessidade da alfabetização, inclusive de nós todos, com relação ao tema das mudanças climáticas e a importância, por exemplo, dos oceanos.
né? O senhor colocou a questão do branqueamento de corais. Vamos entrar agora na década dos oceanos e muitos dos gestores, para não dizer quase todos, não sabem qual é a importância dos oceanos, não sabem o que é mudanças climáticas, quais são as questões que estão envolvidas. Eu mesmo me imponho uma formação no tempo de trabalho para tentar minimamente discutir essas políticas públicas, esses estudos, essas legislações que saíram. Dito isso, então eu peço-lhe, professor, encarecidamente, que nos indique, não precisem ser necessariamente agora, quais seriam essas referências bibliográficas básicas, onde eu poderia, de posse delas, socializar e montar até uma apostila, qualquer coisa assim, porque esse tema ele é absolutamente necessário a gente transformar numa linguagem mais popular. E, por fim, meus últimos 30 segundos, eu falei demais, peço perdão por isso, é que como eu sou pai da Paloma Costa, então eu tenho a honra da minha filha ser a única brasileira que foi selecionada agora entre as 7 assessoras do secretário-geral da ONU. E eles estão fazendo um trabalho junto a essa juventude, inclusive na direção de mobilizar a sociedade para a questão das mudanças climáticas, porque ela não tem a mínima ideia do que se trata isso. Peço-lhe perdão pelas perguntas, se fui duro, e pelo tempo que eu gastei. Ok. Rosalvo, né? Obrigado. Rosalvo, eu já vou falar para você que se houver bom, primeiro parabenizar sua filha, né? E ela precisando de alguma ajuda nesse sentido, não tem problema nenhum passar meu contato para ela e que a gente pode conversar, tá? A respeito disso. Principalmente porque eu tenho percebido ultimamente que o quão importante é a extensão universitária, a gente conversar, a universidade sair dos seus muros, né? E chegar na sociedade de uma forma mais eficiente. Então, essa é uma das metas que eu tenho para minha carreira daqui para frente, não só gerar conhecimento, mas como difundir também o conhecimento. Então, se ela precisar de alguma ajuda nesse sentido, você pode passar meu contato para ela, por favor, que eu vou até escrever aqui no meu @ufs.br, meu e-mail. Estou escrevendo aqui no... Pronto, tá lá, ó, alexandresp.ufs.br. Pronto. Rosalvo, então, então, a sua pergunta foi bastante complexa e eu vou ser bem simples, porque por que eu estou falando isso? Não é por preguiça de querer responder, não, é porque é realmente muito complexo. Por exemplo, do pouco conhecimento sobre solos, né? Existe conhecimento sobre solo. A gente tem uma Embrapa, que é solos, tem os primeiros trabalhos com solos lá do Radam Brasil, então existe. Agora, o problema é a difusão, né? Existem iniciativas mais atuais a respeito de melhorar essa questão. O que está faltando é realmente divulgação. Eu, por exemplo, não sei te dizer, né? Eu concordo plenamente. Eu foco bastante na questão ecológica, né? O solo, para mim, é um componente importantíssimo do sistema. Inclusive, o solo, em relação à vegetação e à atmosfera, nesse sistema, o solo é o que armazena maior quantidade de carbono, né? Mas eu não sou um especialista em solos, então, agora, existem algumas outras alternativas, iniciativas. Eu participo da rede de estudo de carbono do Nordeste, né? Que está centrado a coordenação lá na Federal de Pernambuco. E existem experimentos, né, que a gente faz parte, que tem feito amostragem de solo, porque a gente precisa, para entender a dinâmica do carbono aqui no Nordeste, a gente precisa saber quanto tem, né? Então, a gente tem, essa rede é um conjunto de várias universidades, a UFS está presente também, a Universidade Federal de Sergipe, e que a gente tem feito o levantamento de estoques de carbono no solo, na vegetação, em diferentes tipos de cobertura, né? Isso como é que fala? Classificado por tipo de solo. Então, existem iniciativas. A gente está no processo de publicar o trabalho agora, que a gente vem coletando desde 2010, né? Mas, e aí já falo para você que uma das nossas metas é, além de publicar, que a gente, né, a nossa moeda acadêmica é artigo, mas é importante, porque senão a gente não consegue recursos e tal, mas é importantíssimo que a gente abra canais de comunicação cada vez
que sejam mais abrangentes, né, para a sociedade ter uma noção a respeito disso. E também para os tomadores de decisão, né, para os gestores públicos terem acesso também. Então, o que eu falo para você é um incentivo à cooperação. Eu concordo com você, não dá para você saber 100% de tudo, né? Tipo, você entender muito de metabolismo da planta, entender muito de formação de solo e tal, não dá. Você tem que trabalhar com colegas de forma que façam grupos, né? E esse é um dos objetivos da rede de estudo de carbono do Nordeste. Então, a minha resposta para a primeira, como sanar essa questão do pouco conhecimento do solo, primeiro, divulgação e interação entre os grupos, né? Entre os diferentes grupos. Sobre os projetos de pesquisa de curta duração, então, é uma pergunta que a gente tem que levar e um manifesto que a gente tem que levar para os agentes de fomento aqui no Brasil. Agora é complicado, porque a gente está vivendo um momento de pandemia, de cortes progressivos na ciência, né? Então, quer dizer, o que já estava complicado vai se tornar muito mais complicado ainda, porque a torneira está fechando, né? Então, quer dizer, se a gente só tinha estudos de curta duração sendo financiados, até esses vão ser cortados também, né? Então, apesar de algumas iniciativas como o PELD, como eu comentei com vocês, os projetos de ecologia de longa duração, serem financiados, inclusive um edital está até aberto agora de PELD, mas e outra, os pesquisadores aqui também, a gente tem uma dificuldade maior, que é buscar recursos fora, né? Não contar apenas com o governo brasileiro, a gente buscar recursos para pesquisa no exterior também. E então a gente precisa melhorar bastante a questão das publicações, né, para a gente ganhar relevância do ponto de vista científico, para a gente concorrer também com recursos de fora. E em relação à disponibilidade dos artigos, eu acredito que você tenha entrado no SIGA, né, que é a plataforma onde a gente insere as informações, mas é porque no SIGA é assim mesmo. Quando a gente insere a primeira página do arquivo, porque isso é algo para dizer que assim, é um comprovante que a gente tem aquele título, né? Então, a maneira mais fácil que eu sugiro é enviar e-mails diretamente aos pesquisadores, né? Não é uma questão não é uma vontade minha que o meu artigo não esteja, o artigo que eu faça parte não esteja todo presente lá. Não, é uma limitação da plataforma, né? E agora, a gente tem que lembrar também que a gente vive uma indústria da informação científica, né? Algumas revistas que você publica não permitem que você dissemine a informação, né? Então a gente ainda está subjugado a esse, que eu acho um crime, na verdade, sabe? Assim, para mim, a gente sabe da importância do conhecimento ou seja, você gasta dinheiro de uma agência de fomento, você gasta seu equipamento, você gasta seu tempo, mas porque você publica numa revista, a revista não te permite você divulgar o seu trabalho, entende? Assim, é uma loucura, né? Mas isso acontece, a gente está sujeito a isso ainda. Então, por isso que eu falei que eu tentei dar as respostas para suas perguntas aqui, e que foram também perguntas bem, bem complexas, assim, que várias delas fogem à minha alçada, mas que de fato a gente está, por exemplo, se alguém me manda um e-mail diretamente solicitando um artigo, pronto, por e-mail eu respondo a pessoa enviando cópias em PDF, né? Eu acho que foram essas basicamente as perguntas que você fez. Obrigado, Rosalvo. Perguntas, comentários, estamos ainda, temos aqui um pouquinho de tempo, se é o caso, não é? Não tendo maiores manifestações, eu gostaria imensamente de agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Também minha palavra de agradecimento a Alexandre, né? Foi muito didática a sua apresentação, e acho que esclareceu para a plateia, para mim também, muitas coisas sobre o tema. E como você bem disse, né, nós não temos condições de saber tudo. Hoje, a cooperação, acredito que é eu diria, uma forma de fazer ciência, não é? Porque a ciência é provavelmente a característica que se distribui
de forma mais fluida em todo o planeta. Mesmo na época da Guerra Fria, os cientistas trabalhavam em cooperação. Hoje, os cientistas do mundo inteiro trabalham em cooperação. Publicamos com, inclusive, gente que a gente nunca viu, né, Alexandre? A gente trabalha, interage com pessoas que a gente nunca viu e a gente nunca encontrou. Então, é uma forma de se fazer ciência essa da cooperação, de se conectando em redes cada dia maiores. Eu vou passar a palavra para você encerrar essa apresentação. Sim. Então, eu agradeço, Eduardo, novamente. Eu acho que a gente tem que cada vez mais chegar à população e à sociedade com o conhecimento que a gente gera na academia. E então esse meio de comunicação que a gente está aqui é interessante, mas usar também as mídias sociais não para dizer que algo existe, mas como um mecanismo de pulverizar esse conhecimento mesmo, o ceticismo, sabe? Você, hoje, infelizmente, entre aspas, verdades de WhatsApp estão no mesmo nível de constatações científicas. Isso é totalmente absurdo. Imagina a gente precisar ainda explicar que a Terra não é plana, entende? Assim, é um retrocesso civilizatório isso, né? Como é que a gente nega constatações, né? Então, é porque a pessoa não entende como é que é o método científico, não entende como funciona a ciência, né? Então, e também tem um meia-culpa também. Eu acho que a comunidade científica tem como é que fala? Vaidosa, sabe? Assim, no sentido de, eu tenho poder, então... a gente sabe que conhecimento é poder. Só que muitas vezes vem uma vaidade de saber mais do que o outro, sabe? Esse tipo de coisa. Então a gente tem que abolir completamente isso, porque o resultado disso, né, a pouca comunicação que a gente tem com a sociedade, é o que nós temos hoje de negação da ciência, né? De opiniões serem tão fortes quanto constatações, né? Assim, evidências. Então, eu agradeço demais por esse momento e não, é basicamente isso. É porque eu ia comentar alguma coisa contigo, Eduardo, mas deixa para depois, tá? Mas eu gostei demais sim, era assim, eu espero ter atendido as expectativas. Você comentou a respeito daquela questão de a gente trabalhar com ciência, mas também gerar provocação, gerar até reflexão mesmo, né? E eu acho que tem que ser por aí mesmo, viu, Eduardo? A gente não adianta mais ficar só naqueles conceitos teóricos e brincar com os conceitos teóricos. A gente tem que trazer isso aí para a nossa realidade, a ponto até de mudar o nosso comportamento, a nossa relação com o ambiente, né? Aí sim a gente vai estar atingindo algo que realmente vale a pena a gente passar por esses perrengues que a gente passa quando a gente trabalha com ciência, né? Então a gente está mudando o comportamento propondo uma mudança de comportamento, né, do cidadão em relação ao ambiente, mas com embasamento, sabe? Não por opinião, por crença, alguma coisa nesse sentido. Legal. Muito agradecido a todos. Alexandre, muito obrigado. Pode cobrar meu encontro lá com vocês, que um dia desses estaremos também aí. Excelente. Um abraço. Vou encerrar a gravação. Então, eu estou avisando as pessoas que tiverem interesse, me escrevam. Meu endereço eletrônico, eu vou colocar aqui, dasilva@ufba.br. Então, vocês podem... Apareceu? Não apareceu, mas é dasilva@ufba.br. Apareceu. Vocês podem me escrever e eu enviarei para vocês um identificador com a palestra a partir de segunda-feira, porque não é automático essa gravação. Então, agradecido. Um bom fim de semana a todos. Um abração. Obrigado.